Deixada sozinha com as crianças, esta mãe solteira se tornou uma estrela. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Darolina acordou naquela manhã chuvosa com um pressentimento estranho. O ar parecia mais pesado dentro do pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Seus 3 filhos ainda dormiam, Miguel, de apenas 5 anos, e as gêmeas Fernanda e Fabiana, de 7. Ela se levantou cuidadosamente para não acordá-los, pois dormiam todos juntos no único quarto do apartamento. Quando entrou na cozinha, viu o envelope sobre a mesa de fórmica desgastada. Seu coração acelerou. Não precisava abrir para saber que algo estava errado. Fazia semanas que Henrique andava calado, distante. As discussões sobre dinheiro se tornaram mais frequentes. A vida estava ficando insuportavelmente apertada para uma família de 5 pessoas com apenas o salário dela como diarista e os bicos que ele fazia quando apareciam. Com as mãos trêmulas, Darolina abriu o envelope e desdobrou a folha de caderno cheia de palavras apressadas. Não aguento mais esta vida difícil. Preciso de ar para respirar. Talvez um dia eu volte quando tiver condições melhores. Não me procure. Sinto muito. Era só isso. 7 anos de casamento resumidos em algumas linhas escritas às pressas. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Correu para verificar o guarda-roupa. Vazio. As poucas roupas de Henrique haviam sumido, assim como sua mochila e documentos. No armário da cozinha, o envelope onde guardavam o dinheiro para o aluguel estava aberto e vazio. A chuva batia na janela enquanto Darolina sentava-se lentamente na cadeira da cozinha, as mãos ainda segurando o papel amassado. As lágrimas vieram silenciosas a princípio, mas logo deram lugar a um soluço profundo que ela tentou abafar com as mãos. Não podia acordar as crianças. Não sabia como lhes diria que o pai havia partido sem se despedir. O choro de Miguel veio do quarto, interrompendo seu desespero. Ela enxugou apressadamente as lágrimas e guardou a carta no bolso. Precisava ser forte. Os problemas que enfrentavam antes agora pareciam pequenos comparados ao que viria pela frente. O aluguel de 2 meses atrasado, a conta de luz com aviso de corte, a geladeira quase vazia e agora completamente sozinha para criar 3 crianças. Quando entrou no quarto, encontrou Miguel sentado na cama, olhando para a porta com seus grandes olhos escuros, tão parecidos com os do pai. "Cadê o papai, mãe?" perguntou, como se já soubesse a resposta. Darolina respirou fundo. Como explicar para uma criança que o pai preferiu partir? Como fazer seu pequeno coração entender o abandono? Ela sentou-se na cama e puxou Miguel para seu colo, enquanto as gêmeas começavam a despertar também. "O papai precisou viajar", disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele teve que ir trabalhar longe." "Quando ele volta?" perguntou Fernanda, esfregando os olhos. Darolina sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. "Eu não sei, meu amor. Vai demorar um pouco." "Ele nem deu tchau", murmurou Fabiana, a mais sensível das gêmeas. Darolina abraçou os 3 filhos com força, como se pudesse protegê-los da dor com seu próprio corpo. Naquele momento, olhando para seus rostos confusos e inocentes, algo dentro dela endureceu. O desespero deu lugar a uma determinação feroz. Segurando o rosto do filho pequeno entre as mãos e olhando firmemente nos olhos das meninas, Darolina fez uma promessa que mudaria o curso de suas vidas. "Se eu tiver que virar o mundo de cabeça para baixo, eu vou. Mas vocês não vão passar." Fome! Enquanto preparava o café da manhã magro, pão com margarina e um resto de leite dividido em 3 xícaras, Darolina já fazia cálculos mentais. Precisaria encontrar mais casas para limpar. Talvez pudesse fazer alguma comida para vender. As crianças teriam que ficar sozinhas mais tempo, as gêmeas cuidando do irmão menor. Não havia escolha. Quando a noite chegou, depois de um dia inteiro limpando a casa de uma família rica no Morumbi,
Darolina voltou para casa exausta, os dedos enrugados de água e produtos de limpeza. Encontrou as crianças assistindo televisão no pequeno aparelho preto e branco, a única distração que tinham. Não havia comida preparada para o jantar. "Mãe, estamos com fome", disse Miguel, correndo para abraçar suas pernas. Foi quando ela percebeu que não tinha planejado isso. Não tinha comprado comida suficiente. Olhou para a geladeira quase vazia e para os rostos esperançosos dos filhos. Pegou os poucos ovos que restavam, um pacote de farinha, açúcar e um resto de óleo. "Hoje vamos fazer um bolo diferente", anunciou com um entusiasmo que não sentia, tentando transformar a necessidade em uma aventura. As crianças ajudaram a misturar os ingredientes, enquanto Darolina cantava uma música antiga que sua mãe cantava quando ela era pequena. Sua voz clara e melodiosa preencheu o pequeno apartamento, fazendo os três pequenos sorrirem. Por alguns momentos, esqueceram a ausência do pai, esqueceram a fome, esqueceram as preocupações. Quando o bolo simples ficou pronto, Darolina o dividiu em partes iguais. Não era um jantar nutritivo, mas encheria a barriga das crianças naquela noite. Enquanto comiam, um plano começou a se formar em sua mente. O terminal de ônibus ficava a apenas algumas quadras dali. Pessoas cansadas, voltando do trabalho, talvez comprassem um pedaço de bolo. Era uma ideia desesperada, mas era tudo que tinha. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Darolina já estava na cozinha, usando os poucos ingredientes que conseguiu comprar com as moedas que encontrou pela casa. Fez 2 bolos simples, cortou em pedaços e embalou cada um em papel filme. Deixou instruções claras para as gêmeas cuidarem do irmão e foi para sua primeira faxina do dia. Ao anoitecer, em vez de voltar para casa, foi direto para o terminal de ônibus. Sentou-se timidamente em um canto com uma caixa de papelão improvisada e começou a oferecer seus bolos. As primeiras horas foram humilhantes. Muitas pessoas passavam sem olhar, outras olhavam com desconfiança. Ela quase desistiu, sentindo-se pequena e invisível. Mas então, um senhor de idade comprou um pedaço, depois uma moça. Logo, vendeu metade dos bolos que havia trazido. Não era muito dinheiro, mas era algo. Voltou para casa tarde da noite, exausta, mas com um pequeno feixe de esperança. As crianças já estavam dormindo, abraçadas umas às outras na cama. Darolina sentou-se ao lado delas, acariciando suavemente seus cabelos. Tinha sido apenas um dia sem Henrique, mas parecia uma eternidade. Como sobreviveriam assim? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina brutal. Acordar antes do amanhecer, preparar bolos, deixar as crianças com instruções precisas, trabalhar limpando casas, voltar ao terminal para vender bolos à noite. Chegar em casa tarde, exausta demais até para chorar. Ver as crianças dormindo, repetir tudo no dia seguinte. Após 2 semanas dessa rotina, Darolina recebeu o primeiro aviso de despejo. O aluguel agora estava 3 meses atrasado. A luz havia sido cortada e eles usavam velas à noite. A água estava por um fio. As crianças começavam a perguntar com mais frequência pelo pai, especialmente Miguel, que acordava chorando durante a noite. Foi numa dessas noites, depois que finalmente conseguiu acalmar Miguel e fazê-lo voltar a dormir, que Darolina sentou-se sozinha na cozinha escura, iluminada apenas por uma vela quase no fim. Exausta demais para dormir, dolorida demais para se mover, ela fez o que sempre fazia quando precisava de força. Cantou. Era uma canção antiga, uma canção que falava de esperança em meio à dor, de luz em meio à escuridão. Sua voz, baixa, a princípio, foi crescendo, enchendo o pequeno apartamento com uma melodia que parecia carregar todo o peso de seu coração. Ela cantava para si mesma, para seus filhos dormindo, cantava como uma oração, como um pedido de ajuda,
como uma promessa de dias melhores. Darolina não percebeu quando Fernanda acordou e ficou observando-a da porta do quarto, os olhos arregalados de admiração. Não sabia que aquela seria a primeira de muitas noites em que cantaria para espantar o medo, nem que sua voz se tornaria o fio de esperança ao qual todos se agarrariam nos meses difíceis que estavam por vir. No dia seguinte, mais um golpe. A casa onde fazia faxina às segundas e quartas não precisaria mais de seus serviços. A família estava se mudando para outra cidade. Era menos dinheiro entrando, mais desespero se acumulando. Os bolos no terminal mal davam para comprar comida para o dia seguinte. Naquela tarde, enquanto limpava uma casa no bairro do Ipiranga, Darolina deixou as lágrimas escorrerem livremente enquanto esfregava o piso da cozinha. A patroa não estava em casa, então ela podia se permitir esse momento de fraqueza. Com as mãos ásperas de tanto trabalho, enxugou o rosto e continuou esfregando, cantarolando baixinho para si mesma, tentando encontrar forças onde parecia não haver mais. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou um novo problema. Miguel estava com febre alta. Seu pequeno corpo ardia, enquanto ele tremia sob o mênsuros cobertor fino. As gêmeas estavam assustadas, sem saber o que fazer. "Ele está assim desde a tarde, mãe", explicou Fabiana, os olhos cheios de lágrimas. "A gente deu água, mas não melhorou." Com o coração apertado, Darolina colocou o filho no colo e sentiu o calor alarmante que emanava dele. Precisava levá-lo ao hospital, mas não tinha dinheiro para um táxi, e o posto de saúde mais próximo ficava a quase 30 minutos a pé. Não podia deixar as gêmeas sozinhas tão tarde. "Ponha água fria num pano", instruiu ela a Fernanda, que correu para obedecer. "Vamos tentar baixar a febre dele em casa." A noite foi longa e angustiante. Darolina não dormiu, trocando constantemente os panos frios na testa de Miguel, dando-lhe goles de água, cantando baixinho em seu ouvido. As gêmeas tentaram ficar acordadas para ajudar, mas acabaram adormecendo, exaustas. Por volta das 4 da manhã, a febre finalmente começou a ceder. Miguel abriu os olhos, olhando para a mãe com uma expressão de alívio. "Tá melhor, filho?" perguntou Darolina, acariciando seus cabelos úmidos. "Tô, mãe", murmurou ele. Sua música ajudou. Darolina sorriu através das lágrimas. Tinha sido apenas uma infecção passageira, mas o medo que sentiu ao ver seu filho doente, sem poder levá-lo imediatamente a um médico, sem ter dinheiro para remédios se fossem necessários, foi devastador. Essa impotência era a pior parte da pobreza. Quando a manhã chegou, Miguel estava melhor, mas Darolina estava esgotada. Tinha uma casa para limpar em 2 horas e não havia dormido nada. Com os olhos ardendo de cansaço, preparou um mingau ralo para as crianças e deu instruções específicas para as gêmeas cuidarem do irmão. "Se a febre voltar, vão na Dona Ivone", disse, referindo-se à vizinha idosa que às vezes olhava as crianças. "Vou tentar voltar mais cedo hoje." Mas não foi possível. Além da casa que já estava programada, recebeu uma ligação da patroa de quinta-feira pedindo que fosse com urgência, pois receberiam visitas importantes. Darolina não podia recusar o trabalho extra. Precisavam desesperadamente do dinheiro. Ao fim do dia, quando finalmente voltou para casa, encontrou as crianças na casa da Dona Ivone. A febre de Miguel havia voltado, e a boa senhora tinha dado a ele um chá de ervas que pareceu ajudar. "Você está trabalhando demais, menina", disse Dona Ivone, olhando para o rosto exausto de Darolina. "Desde que aquele sem-vergonha foi embora, você não para 1 minuto." Darolina apenas assentiu, sem energia para explicar que não tinha escolha. Agradeceu a vizinha e levou as crianças para casa. Naquela noite, não foi ao terminal vender bolos.
ficou com os filhos velando o sono de Miguel, prometendo a si mesma que encontraria uma solução. Mas que solução poderia haver? O segundo aviso de despejo chegou na semana seguinte. Tinham apenas 15 dias para deixar o apartamento ou pagar todos os aluguéis atrasados de uma vez. A dona do imóvel, uma senhora idosa que vivia dos aluguéis, não podia mais esperar. Darolina encarou o papel com uma sensação de derrota. Mesmo trabalhando dia e noite, vendendo bolos, fazendo faxinas extras, não conseguiria juntar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Para onde iriam? O que fariam com seus poucos móveis? Como explicaria isso às crianças? Foi nesse ponto mais baixo que o destino finalmente ofereceu uma pequena luz. Enquanto lavava roupas no tanque de casa, um dos poucos momentos em que estava sozinha, as crianças brincando no pequeno quintal dos fundos, Darolina cantava. Era um hábito antigo, uma forma de aliviar a dor, de criar um pequeno mundo de beleza em meio ao caos. Não se deu conta de que Diana, a jovem que morava no apartamento ao lado, havia parado para escutar. Diana era estudante de música na USP e trabalhava meio período em um bar com música ao vivo no centro da cidade. Quando Darolina terminou a canção, foi surpreendida por aplausos. "Nossa, que voz incrível!" exclamou Diana, genuinamente impressionada. "Você canta profissionalmente?" Darolina riu, um som que havia se tornado raro nos últimos tempos. "Que nada, só canto para passar o tempo mesmo." "Você deveria cantar profissionalmente", insistiu Diana. "Escuta, o bar onde trabalho está precisando de alguém para cantar às quartas e sextas. A última cantora saiu sem aviso. O pagamento não é muito, mas são R$ 200 por noite. Se quiser, posso falar com o gerente." Darolina sentiu o coração acelerar. R$ 200 por noite? 2 vezes por semana? Era muito mais do que ganhava vendendo bolos no terminal. Mas como faria com as crianças? Quem ficaria com elas à noite? Eu não sei, hesitou. Tenho 3 filhos pequenos. Não tenho com quem deixá-los. Diana pensou por um momento. Olha, eu posso ficar com eles às sextas. Só tenho aula pela manhã. E quem sabe a dona Ivone ajude nas quartas. É só das 8 às 11. 3 horas, Darolina. Pode mudar tudo para vocês. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Darolina ficou acordada pensando. O risco era grande. Deixar os filhos, confiar em outras pessoas para cuidar deles enquanto trabalhava. Mas a alternativa? Perder o teto sobre suas cabeças? Continuar vivendo na corda bamba, sempre à beira do desastre? Decidiu arriscar. Falou com Dona Ivone, que prontamente se ofereceu para ficar com as crianças às quartas-feiras. Diana cumpriu sua promessa e falou com o gerente do bar, que concordou em dar uma chance a Darolina. Seu primeiro show seria na próxima sexta-feira. Tinha apenas 3 dias para se preparar. "Mamãe vai começar a trabalhar cantando", explicou ela às crianças durante o café da manhã. "Vocês vão ficar com a dona Ivone e com a Diana algumas noites." "Você canta bonito, mãe", disse Miguel, sua saúde já completamente recuperada. "Todo mundo vai gostar." A confiança simples de seu filho trouxe lágrimas aos olhos de Darolina. Se ao menos pudesse ter a mesma fé em si mesma. "Vamos continuar vazando a casa e trabalhando como a mãe sempre trabalhou", continuou ela. "Só que agora vou cantar também. É mais um trabalho, tá bom?" As gêmeas assentiram sérias. Já estavam aprendendo a crescer rápido demais, a entender as dificuldades da vida antes que qualquer criança devesse. Quando a sexta-feira chegou, Darolina estava um feixe de nervos. Passou o dia inteiro limpando casas, tentando não pensar no que viria à noite. Diana havia emprestado um vestido simples, mas bonito para a ocasião. Dona Ivone ajudou com o cabelo, fazendo um coque elegante que destacava o rosto de traços delicados de Darolina. "Você tá linda, mãe", disse Fabiana, olhando com admiração, quando Darolina saiu do banheiro arrumada. "Parece uma princesa", acrescentou Miguel.
Darolina abraçou os três com força. Obedeçam a Diana. Mamãe volta logo, prometo. O bar era pequeno e intimista, com luzes baixas e uma pequena plataforma que servia de palco. Darolina sentiu o estômago apertar quando viu as pessoas conversando, bebendo, sem fazer ideia do quanto aquela noite significava para ela. O gerente, um homem de meia idade chamado Roberto, mostrou-lhe onde ficaria o pequeno conjunto musical, que a acompanharia, um pianista e um baixista que mal tiveram tempo de ensaiar com ela. 3 músicas para começar, disse ele. Se o público gostar, você continua. Entendido? Darolina assentiu, a garganta seca demais para falar. Quando o momento chegou e ela subiu ao pequeno palco, as pernas tremendo, a luz amarelada iluminando, seu rosto sentiu-se exposta, vulnerável. As primeiras notas do piano soaram e ela fechou os olhos. E então fez o que sempre fazia quando precisava encontrar força. Cantou. Sua voz, a princípio frágil, foi ganhando firmeza, preenchendo o espaço com uma emoção crua e autêntica que vinha de anos de luta e sofrimento, mas também de amor e esperança. Era uma canção antiga, uma balada sobre perseverança que sua mãe costumava cantar. Quando terminou a primeira música, houve um momento de silêncio e então os aplausos vieram surpreendendo-a. Nos olhos das pessoas, viu algo que há muito não recebia: reconhecimento. As 3 músicas se transformaram em 6, depois em 10. Quando a noite acabou, Roberto estava sorrindo. Você volta na próxima semana, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma certeza. E vamos falar sobre sábados também. Darolina voltou para casa flutuando, com R$ 200 no bolso e uma sensação que havia esquecido como era. A sensação de ser boa em algo, de ser valorizada por seu talento, não apenas tolerada por sua necessidade. As crianças já estavam dormindo quando chegou, e Diana sorriu ao vê-la entrar. Pelo seu sorriso, foi um sucesso, sussurrou. Foi incrível, respondeu Darolina, ainda mal acreditando. Eles querem que eu volte, querem que eu cante aos sábados também. Eu disse que você tem uma voz especial, afirmou Diana. Isso é só o começo, Darolina. Naquela noite, deitada ao lado dos filhos, Darolina permitiu-se, pela primeira vez em semanas, sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde não precisava escolher entre pagar o aluguel e alimentar os filhos. Um futuro onde sua voz, esse presente que sempre tomou como garantido, poderia abrir portas que ela jamais imaginou. E enquanto Miguel se aconchegava em seu peito, murmurando algo em sonho, Darolina sentiu um tipo diferente de força crescer dentro dela. Uma força que não vinha apenas da necessidade de sobreviver, mas da possibilidade de viver. Nas semanas seguintes, a vida continuou difícil, mas a luz no fim do túnel agora brilhava um pouco mais forte. Darolina conseguiu um acordo com a dona do apartamento para pagar uma parte do aluguel atrasado e ir quitando o resto em prestações. Com as apresentações no bar 3 noites por semana, o dinheiro ainda era apertado, mas já não era tão desesperador quanto antes. As crianças começaram a se orgulhar da mãe cantora. Miguel contava para todos na escola que sua mãe era uma estrela. As gêmeas pediam para ir assisti-la algum dia. A rotina era cansativa. Darolina continuava, fazendo faxinas durante o dia e cantando à noite. Mas havia algo diferente agora. Havia esperança. Foi durante uma dessas noites no bar, quando cantava uma canção particularmente emotiva sobre recomeços, que Darolina notou um homem no fundo, observando-a atentamente. Ele não aplaudia como os outros, apenas observava, intenso, concentrado. Após o show, quando ela se preparava para ir embora, o homem a abordou. "Seu nome é Darolina, certo?" perguntou ele, estendendo a mão. "Sou Geraldo, produtor musical." E assim, a vida de Darolina deu mais uma guinada.
Você já se pegou admirando alguém que, mesmo diante das maiores adversidades, não desiste e continua lutando? Ou já sentiu aquela força interior que surge quando não há mais alternativas, somente seguir em frente? Compartilhe sua experiência nos comentários. Geraldo não era um grande produtor de uma gravadora famosa, como Darolina inicialmente pensou. Trabalhava para uma pequena gravadora independente e estava sempre à procura de novos talentos que pudessem se destacar no cenário musical. Algo na voz de Darolina, na emoção crua que transmitia ao cantar, havia chamado sua atenção. "Você tem algo raro", disse ele, enquanto tomavam um café após o expediente no bar. "Não é só técnica, é algo que não se aprende, é vivência, é alma." Darolina ouviu com ceticismo. Aos 32 anos, após uma vida inteira de dificuldades coroada pelo abandono recente, ela havia aprendido a não criar expectativas. A esperança era um luxo perigoso para quem vivia no fio da navalha. "Eu não tenho formação musical", explicou ela. "Nunca tive aulas de canto. Isso é só um bico para ajudar nas contas." Geraldo sorriu. "Às vezes, os melhores artistas são aqueles que cantam por necessidade, não por escolha. Gostaria de gravar algumas músicas com você, ver no que dá, sem compromisso." Darolina pensou nas crianças esperando em casa, no tempo que já passava longe delas, nas faxinas que ainda precisava fazer. "Eu não sei se tenho tempo", hesitou. "Tenho 3 filhos pequenos, trabalho durante o dia. Seriam apenas algumas horas no estúdio", insistiu Geraldo. "Podemos fazer nos seus dias de folga. O pagamento é por sessão, R$ 250 cada. No mínimo 3 sessões. Era muito dinheiro, mais do que ela ganhava em uma semana de faxinas. Darolina não podia se dar ao luxo de recusar. No domingo seguinte, seu único dia de folga, deixou as crianças com Dona Ivone e foi até o pequeno estúdio de Geraldo, localizado em uma casa adaptada na Zona Leste. O lugar era modesto, mas aconchegante, com equipamentos que pareciam profissionais aos olhos inexperientes de Darolina. "Vamos começar com algo simples", disse Geraldo, ajustando alguns botões no equipamento de som. "Uma música que você goste, que sinta confortável." Cantando, Darolina fechou os olhos e pensou. Havia tantas músicas que cantava para si mesma, tantas que faziam parte de sua vida. Escolheu uma canção antiga sobre resistência e esperança que sua avó lhe ensinara quando criança. Quando a melodia começou a tocar e ela abriu a boca para cantar, algo mágico aconteceu. Era como se toda a dor, todas as lutas, todos os medos e esperanças que vivera nos últimos meses se transformassem em notas musicais, em emoção pura. Geraldo observava, boquiaberto. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio. "De novo", pediu ele simplesmente. "Mas desta vez, pense nas pessoas que você ama enquanto canta. Pense no que você quer dizer a elas." Darolina pensou nos filhos. Pensou em Miguel pedindo pelo pai todas as noites. Pensou nas gêmeas crescendo rápido demais, aprendendo a ser fortes antes da hora. E cantou para eles, como se pudessem ouvi-la, como se cada nota fosse uma promessa de que tudo ficaria bem. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Geraldo. "Isso", disse ele, com a voz embargada, "isso é o que as pessoas precisam ouvir." Naquela tarde gravaram 4 músicas. Darolina saiu do estúdio exausta, mas estranhamente energizada. Por algumas horas, havia esquecido as contas, o aluguel, as preocupações. Havia apenas a música, a conexão pura com algo maior que ela mesma. As sessões no estúdio continuaram nas semanas seguintes. Aos poucos, Darolina foi se familiarizando com o processo de gravação, surpreendendo-se com o próprio progresso. Geraldo falava sobre planos para um EP, sobre shows promocionais, sobre possibilidades que pareciam distantes demais para serem reais. Enquanto isso, a vida cotidiana continuava dura.
Uma tarde, ao voltar de uma faxina particularmente exaustiva, Darolina encontrou as crianças incomumente quietas. Miguel estava com os olhos vermelhos de chorar. "O que aconteceu?" perguntou ela imediatamente preocupada. "A professora mandou um bilhete", explicou Fernanda, entregando um papel dobrado. "Miguel brigou na escola." Darolina abriu o bilhete com o coração apertado. Segundo a professora, Miguel havia agredido outro menino durante o recreio. Quando questionado, recusara-se a falar sobre o motivo. "Filho", chamou Darolina, sentando-se ao lado dele. "O que aconteceu? Por que você bateu no colega?" Miguel manteve os olhos fixos no chão, os lábios apertados em uma linha obstinada. Foi Fabiana quem respondeu. "O menino disse que o Miguel não tem pai", explicou ela, com uma maturidade triste demais para seus 8 anos. "Disse que o pai dele foi embora porque não gostava dele." Darolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O abandono de Henrique estava afetando os filhos de maneiras que ela não havia previsto. Miguel, especialmente, sentia a ausência do pai de forma aguda. "Vem cá, filho", chamou ela, abrindo os braços. Miguel hesitou por um momento, depois correu para o abraço da mãe, desabando em soluços que pareciam sacudir todo o seu pequeno corpo. "Ele disse que a gente é pobre e que o pai não quis a gente", soluçou ele. "Disse que a senhora tem que trabalhar tanto porque o pai não gostava da gente." Darolina abraçou o filho com força, sentindo sua própria raiva crescer. Não contra a criança que havia dito aquelas coisas cruéis, mas contra Henrique, que havia deixado esses filhos para trás como se fossem bagagem indesejada. "Olha, e para mim, Miguel", disse ela, levantando o rosto molhado do filho. "Escuta bem o que a mamãe vai dizer. Seu pai não foi embora por causa de vocês. Nunca, jamais pensem isso. Adultos às vezes tomam decisões erradas, decisões que machucam outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Não tem nada de errado com você ou com suas irmãs." Miguel fungou, os olhos ainda cheios de dúvida. "Então, por que ele não liga? Por que ele não vem nos ver?" Darolina sentiu o coração apertado. Como explicar o abandono para uma criança que apenas queria ser amada pelo pai? "Eu não sei, meu amor, mas sei de uma coisa. Vocês 3 são a melhor parte da minha vida. E eu nunca, nunca vou deixar vocês. Não importa o que aconteça." As gêmeas se juntaram ao abraço, formando um pequeno círculo de amor e proteção. Naquele momento, Darolina percebeu que precisavam de mais do que apenas sobreviver. Seus filhos precisavam de estabilidade, de segurança, precisavam voltar a acreditar no futuro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela ligou para Geraldo. "Aquele EP que você falou", disse sem preâmbulos, "vamos fazer. E quero adiantar o máximo possível." Nas semanas seguintes, Darolina dividiu-se entre faxinas, shows no bar e sessões de gravação. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, exausta, mas determinada. As olheiras se aprofundaram sob seus olhos, mas havia algo diferente em seu olhar agora. Um brilho, uma centelha de propósito. Quando o EP ficou pronto com 5 músicas gravadas, Geraldo propôs algo inesperado: filmar um vídeo caseiro para uma das músicas e colocá-lo na internet. "É assim que se divulga música independente hoje em dia", explicou ele. "Se pegar bem, pode abrir portas." O vídeo era simples. Darolina cantando enquanto lavava roupa no tanque de casa, uma atividade que fazia todos os dias. Diana, que além de estudante de música, era habilidosa com câmeras, ajudou na filmagem. Não havia efeitos especiais. Não. Havia cenário elaborado, apenas Darolina em seu ambiente cotidiano, cantando com aquela voz que parecia carregar o peso do mundo e ainda assim soar esperançosa. "Não vai dar em nada", disse Darolina para Diana enquanto assistiam ao resultado final. "Quem vai querer ver uma mulher lavando roupa e cantando?" "Você ficaria surpresa", respondeu Diana com um sorriso misterioso. "As pessoas estão cansadas.
de coisas falsas, produzidas, querem ver algo real. Geraldo postou o vídeo em sua página profissional e Diana compartilhou em suas redes sociais. Durante alguns dias, não aconteceu nada. Darolina quase esqueceu o assunto, absorvida na luta diária pela sobrevivência. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Darolina estava limpando uma casa no Jardim Europa quando seu celular, um modelo antigo que mal funcionava, começou a tocar insistentemente. Era Diana, falando tão rápido que mal dava para entender. O vídeo, viral, todo mundo compartilhando. Você precisa ver. Calma, Diana, interrompeu Darolina. Não estou entendendo nada. O vídeo, exclamou Diana. Seu vídeo cantando no tanque está viralizando. Já tem mais de 100.000 visualizações desde ontem. Darolina quase deixou o celular cair. 100.000 pessoas haviam assistido a ela cantando enquanto lavava roupa? Parecia absurdo, irreal. Deve ser algum erro, murmurou. Não é erro nenhum. Geraldo está tentando falar com você há horas. Tem gente de rádio, de TV, querendo saber quem é você. Darolina, isso é grande. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Geraldo esperando na porta, agitado como nunca o vira antes. Por que não atendeu minhas ligações? Perguntou ele assim que a viu. Estava trabalhando, respondeu ela confusa com tanta agitação. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você virou sensação na internet, explicou ele, mostrando a tela de seu celular. Olha isso. O vídeo havia sido compartilhado por uma cantora famosa que elogiou a autenticidade pura e a voz que conta uma história de vida. A partir daí, viralizou. Comentários chegavam aos milhares, pessoas emocionadas pela combinação da voz poderosa com a imagem de uma mulher trabalhando, uma mãe solo lutando para criar os filhos. As pessoas estão perguntando quem é você, de onde veio, onde podem ouvir mais, continuou Geraldo, empolgado. Isso é o tipo de publicidade que não se compra, Darolina. É ouro puro. Darolina sentou-se, atordoada. As crianças olhavam para ela e para Geraldo, sem entender o que estava acontecendo. Olha, mamãe está na TV! Exclamou Miguel, de repente, apontando para o pequeno televisor onde passava um programa de entretenimento. Era verdade. Lá estava ela, na tela, lavando roupa e cantando. A apresentadora comentava sobre o fenômeno da internet. A diarista, cantora que emocionou o Brasil. Hoje vamos ao programa do Marcelo Tota, anunciou Geraldo. Ele quer você ao vivo amanhã. É um dos maiores programas de auditório do país. Amanhã, repetiu Darolina, sentindo-se subitamente em pânico. Não posso. Tenho 3 casas para limpar amanhã. E depois tenho show no bar. Geraldo a olhou com uma expressão entre exasperada e compassiva. Darolina, você ainda não entendeu? Isso é maior que faxinas e shows de bar. Isso pode mudar sua vida. Naquela noite, depois que Geraldo saiu e as crianças foram dormir, Darolina permaneceu acordada, pensando. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Era como se estivesse sendo levada por uma correnteza, sem controle sobre o rumo que sua vida estava tomando. Pegou o celular e assistiu novamente ao vídeo, tentando ver o que tantas pessoas haviam visto nele. Era apenas ela, Darolina, como sempre fora. Sem maquiagem, sem produção, apenas cantando enquanto fazia o que sempre fez para sobreviver. O que havia de especial nisso? Leu alguns comentários e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Esta mulher me fez acreditar que posso superar minhas dificuldades. Mãe solo aqui também, chorando de identificação. A voz mais honesta que já ouvi. Era como se sua história pessoal, seu sofrimento e sua força tivessem tocado algo nas pessoas, como se de alguma forma sua luta representasse a luta de tantas outras mulheres, de tantas outras mães solo.
Na manhã seguinte, Darolina ligou para as casas onde fazia faxina e, pela primeira vez, cancelou. Explicou para as crianças que faria algo diferente naquele dia. Iria a um programa de televisão. As gêmeas ficaram animadas, mas Miguel parecia apreensivo. "Você vai ficar famosa, mãe?" perguntou ele com a testa franzida. "Não sei, filho", respondeu Darolina com honestidade. "Mas não importa o que aconteça, nada vai mudar entre nós. A mamãe continua sendo a mamãe." Dona Ivone ficou com as crianças enquanto Darolina, Geraldo e Diana foram para os estúdios da emissora. Tudo parecia surreal. A maquiagem, o camarim, as pessoas correndo de um lado para outro. Quando o momento chegou e Darolina entrou no palco, as luzes a cegaram por um instante. A plateia aplaudia, o apresentador sorria e ela se sentiu completamente fora de lugar. "Então você é a sensação do momento", disse Marcelo Tota, depois que os aplausos diminuíram. "A diarista que canta como um anjo enquanto lava roupa." Darolina sorriu, nervosa. "Eu só estava fazendo o que sempre faço. Cantando ajuda a passar o tempo, sabe?" "Conte-nos sua história, Darolina. Sabemos que você é mãe solo, que cria 3 filhos pequenos." E assim, diante do Brasil inteiro, Darolina contou sua história. Falou sobre o abandono, sobre a luta diária para manter um teto sobre a cabeça dos filhos, sobre cantar para não chorar. Falou sem autopiedade, mas com honestidade crua. E quando cantou, ao vivo, a mesma música do vídeo, não havia um olho seco no auditório. Ao voltar para casa naquela noite, exausta e ainda atordoada com tudo o que havia acontecido, Darolina encontrou as crianças aguardando, ansiosas. "Vocês assistiram?" perguntou ela, abraçando-os. "Assistimos na casa da dona Ivone", respondeu Fernanda. "Todo mundo viu a senhora na TV." "A senhora estava linda, mãe", acrescentou Fabiana. Mas foi o comentário de Miguel que a pegou de surpresa. "A senhora nunca desistiu da gente, mãe", disse ele, com os olhos brilhando de admiração. Foi aí que Darolina chorou, de alegria, de alívio, de uma emoção tão pura que não cabia no peito. Abraçou os 3 filhos com força, como se pudesse protegê-los de todo o mal, de toda a dor que o mundo pudesse oferecer. As semanas seguintes passaram como um turbilhão. O telefone não parava de tocar, convites para shows, para outros programas de TV, entrevistas de rádio. Geraldo, agora oficialmente seu empresário, negociava cada aparição, cada entrevista, sempre buscando o melhor para sua carreira nascente. O dinheiro começou a chegar, primeiro em pequenas quantidades, depois em valores que Darolina jamais imaginou ver. O primeiro cheque grande que recebeu foi direto para quitar todas as dívidas do aluguel e garantir mais 6 meses adiantados. "Vocês nunca mais vão se preocupar com o teto", prometeu ela aos filhos quando lhes contou a notícia. A fama trouxe desafios que Darolina não havia previsto. Precisou contratar uma babá para ficar com as crianças durante suas viagens e apresentações. Fãs a reconheciam na rua, pediam fotos, contavam suas próprias histórias de luta. A imprensa se interessou por cada detalhe de sua vida, inclusive o paradeiro de Henrique. "Não sei onde ele está e não procuro saber", respondia Darolina, sempre firme quando o assunto surgia. "Estamos bem do jeito que estamos." Mas a verdade é que, em secreto, ela temia que Henrique reaparecesse agora que ela estava tendo sucesso. O que faria se ele tentasse voltar para suas vidas? Como protegeria os filhos de mais uma decepção? 3 meses após a viralização do vídeo, Darolina estava em um hotel em São Paulo, preparando-se para uma apresentação importante, quando recebeu uma mensagem que fez seu sangue gelar. "Vi você na TV. Precisamos conversar sobre as crianças." "Henrique!" Suas mãos tremeram tanto que quase deixou o celular cair. Depois de quase 1 ano sem uma palavra, sem 1 centavo para ajudar a criar os filhos, ele reaparecia assim, como se tivesse direitos, como se pudesse simplesmente voltar quando lhe convinha.
Darolina não respondeu à mensagem. Mas naquela noite, antes de dormir, olhou-se no espelho do quarto de hotel e mal reconheceu a mulher que via. Não era mais aquela Darolina desesperada, sem opções, que chorava sozinha na cozinha escura. Era uma mulher que havia construído algo do nada, que havia transformado sua dor em arte, sua necessidade em oportunidade. Ele não tem poder sobre nós, disse ela para o próprio reflexo, não mais. Novo gancho narrativo. O retorno de Henrique traz um dilema para Darolina. Como proteger seus filhos enquanto navega pelo sucesso repentino? E quando uma proposta inesperada coloca sua carreira em outro patamar, ela terá que decidir o que realmente importa. Na manhã seguinte, quando Darolina retornou a São Paulo, outra surpresa a aguardava. Uma grande gravadora havia entrado em contato com Geraldo, oferecendo um contrato substancial, muito maior do que qualquer coisa que sua pequena gravadora independente poderia oferecer. É a chance da sua vida, insistiu Geraldo, visivelmente dividido entre a felicidade pelo sucesso de sua descoberta e a tristeza por saber que perderia sua artista para um selo maior. Eles querem lançar um álbum completo, turnê nacional, divulgação em grande escala. Vou precisar me mudar? Perguntou Darolina, imediatamente pensando nas crianças, na rotina que haviam finalmente estabelecido, na escola em que estavam se adaptando. Não necessariamente, respondeu Geraldo, mas vai precisar viajar mais, ficar semanas fora de casa às vezes. Aquilo a fez hesitar. Já era difícil ficar longe dos filhos por um dia ou dois. Semanas pareciam impensáveis. Especialmente agora, com Henrique voltando a dar sinais de vida, ameaçando a estabilidade que ela havia conquistado com tanto sacrifício. Preciso pensar, disse ela. Preciso conversar com as crianças primeiro. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou Diana brincando com os três no pequeno quintal. Ao vê-la, correram para abraçá-la, como sempre faziam quando voltava de uma viagem, mesmo que curta. Senti tanto a falta de vocês, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Vamos entrar, precisamos conversar. Já na sala, com os quatro sentados no velho sofá, Darolina explicou da maneira mais simples possível sobre a proposta da gravadora, sobre as viagens que precisaria fazer, sobre como a vida deles poderia mudar ainda mais. Vocês teriam tudo o que precisam, explicou ela. Nunca mais ia faltar nada. Poderíamos até comprar uma casa nossa, mas eu precisaria ficar longe às vezes, e só vou aceitar se vocês concordarem. As gêmeas se entreolharam, processando. A informação. Miguel foi o primeiro a falar. A senhora vai ficar longe quanto tempo? Às vezes uma semana, às vezes mais, respondeu Darolina com honestidade. E a gente fica com quem? Com a Diana, com a dona Ivone, e poderíamos contratar alguém para ajudar também, alguém legal que vocês gostem. Miguel ficou em silêncio por um momento pensativo. Depois levantou os olhos, aqueles olhos tão parecidos com os do pai, mas com uma gentileza que era só dele. A gente não precisa de uma casa grande, mãe, disse ele, surpreendendo-a. A gente só precisa da senhora. As palavras simples de seu filho atingiram Darolina como um soco no peito. Durante todo aquele tempo, ela havia lutado para dar aos filhos o que achava que eles mereciam: conforto material, estabilidade financeira, as coisas que nunca teve em sua própria infância pobre. Mas talvez estivesse perdendo de vista o que realmente importava. E se a gente fizesse diferente, sugeriu Fabiana, sempre a mais prática das gêmeas. E se a gente fosse junto quando a senhora viaja? A sugestão pegou Darolina de surpresa. Nunca havia considerado essa possibilidade. Seria complicado com a escola, mas talvez durante as férias, talvez pudessem encontrar um meio termo. Vocês gostariam disso? Perguntou ela. De viajar comigo às vezes, conhecer lugares novos.
Os três assentiram, animados com a perspectiva de aventuras junto com a mãe, em vez de serem deixados para trás. Quando se reuniu com os executivos da gravadora no dia seguinte, Darolina levou suas próprias condições para o contrato. Viagens limitadas, sempre com a possibilidade de levar os filhos nas férias escolares e nada de temporadas longas longe de casa. Para sua surpresa, os executivos concordaram. Sua história de mãe solo lutadora era parte de seu apelo, afinal. Eles gostaram de você de verdade, comentou Geraldo depois impressionado. Nunca vi aceitarem tantas condições de uma artista nova. Eles não estão apenas contratando uma cantora, respondeu Darolina com uma confiança que nem sabia que possuía. Estão contratando uma história. Foi nessa mesma semana que Henrique finalmente apareceu em pessoa. Darolina estava em casa, preparando o jantar com as crianças, quando a campainha tocou. Quando abriu a porta, lá estava ele, mais magro, com olheiras profundas, mas ainda o mesmo homem que havia partido sem olhar para trás quase um ano antes. Miguel foi o primeiro a reconhecê-lo, seus olhos se arregalando em uma mistura de alegria e choque. Pai! As gêmeas ficaram paradas, sem reação, como se vissem um fantasma. Darolina sentiu o estômago apertar. Havia imaginado esse momento tantas vezes, praticado o que diria, como agiria. Mas agora, vendo-o ali, tão real, tão próximo das crianças, todas as palavras ensaiadas desapareceram. Oi, disse Henrique, visivelmente nervoso. Você está diferente. 1 ano muda as pessoas, respondeu Darolina, tentando manter a voz firme. O que você quer, Henrique? Posso entrar? Acho que temos muito o que conversar. Darolina olhou para os filhos, seus rostos confusos, e sabia que não poderia negar a eles esse momento, por mais que quisesse protegê-los. 10 minutos, disse ela, abrindo mais a porta. As crianças precisam jantar. Sentados na sala, com as crianças mantendo uma distância cautelosa de Henrique, a atmosfera era carregada de tensão. Ele tentou sorrir para os filhos, fazer perguntas sobre a escola, sobre o que gostavam de fazer. Respondia com monossílabos, ainda processando a súbita reaparição do pai. Você está famosa agora, disse ele finalmente, voltando-se para Darolina. Vi seu vídeo, suas apresentações na TV. O que você quer, Henrique? Repetiu ela, sem paciência para rodeios. Por que voltou agora? Ele hesitou, olhando para as crianças. Podemos conversar a sós? Não. O que quer que tenha a dizer, pode dizer na frente deles. Afinal, você os abandonou também, não apenas a mim. A dureza das palavras fez Henrique encolher-se ligeiramente. Com um suspiro, ele continuou. Eu sei que errei. Sei que o que fiz não tem perdão. Mas esses meses longe me fizeram ver o que realmente importa. Quero uma chance de fazer parte da vida deles de novo, de fazer parte da sua vida. Darolina sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Uma chance? Depois de deixá-la à beira do despejo, com 3 crianças pequenas e sem dinheiro, ele queria uma chance? Isso não é sobre você ou sobre mim, respondeu ela, mantendo a voz controlada por causa das crianças. É sobre eles. São seus filhos. E você decidiu que não. Eram importantes o suficiente para ficar. Agora quer voltar porque estou na TV, porque tem dinheiro envolvido? Não é isso, protestou Henrique. Eu vi como você está se saindo bem sozinha. Como conseguiu transformar tudo. Fiquei orgulhoso e percebi o quanto fui estúpido em deixar tudo isso para trás. Miguel, que havia permanecido quieto até então, de repente falou. Você não vai mais embora, pai. A pergunta simples, carregada de esperança infantil, partiu o coração de Darolina. Miguel ainda amava o pai. Ainda queria acreditar nele, apesar de tudo. Não se depender de mim, campeão, respondeu Henrique com os olhos marejados.
Quero estar aqui para vocês agora. Darolina observou a cena com emoções contraditórias. Por um lado, não confiava em Henrique, não acreditava em sua súbita mudança de coração. Por outro, via a felicidade nos olhos dos filhos, especialmente de Miguel, cuja falta do pai era uma ferida aberta. 10 minutos acabaram, disse ela, levantando-se. As crianças precisam jantar e ir dormir. Escola amanhã. Posso voltar amanhã? Perguntou Henrique, também se levantando. Darolina olhou para os filhos, seus rostos esperançosos, e suspirou. Depois da escola, às 4, não se atrase. Quando Henrique saiu, Darolina sentiu-se estranhamente vazia. Todas as emoções que imaginara sentir ao vê-lo novamente, raiva, ressentimento, até mesmo ódio, pareciam ter dado lugar a uma espécie de dormência. O que mais a afetava era ver como sua presença havia imediatamente iluminado os rostos dos filhos, especialmente o de Miguel. Durante o jantar, as crianças estavam animadas, falantes como não eram há tempos. "O pai vai voltar a morar com a gente?" perguntou Fernanda, a mais direta das gêmeas. "Não", respondeu Darolina, firmemente. "Seu pai pode visitar vocês, pode fazer parte da vida de vocês, mas não vai morar aqui." "Por quê?" insistiu Fabiana. Como explicar para uma criança a complexidade das relações adultas? Como dizer que não confiava no homem que uma vez amara, que temia que ele as magoasse novamente? Porque às vezes as pessoas podem amar umas, as outras podem amar os filhos, mas ainda assim não conseguem viver juntas, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai sempre será seu pai, isso nunca vai mudar, mas ele e eu, nós seguimos caminhos diferentes agora. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Darolina sentou-se na cozinha com uma xícara de chá, pensando. A vida, que, finalmente, parecia estar encontrando um rumo, tornava-se novamente complicada com o retorno de Henrique. Como seria daqui para frente? Ele manteria o interesse pelos filhos quando a novidade passasse? E como ela lidaria com sua presença constante em suas vidas agora que finalmente havia aprendido a viver sem ele? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Geraldo. "Precisamos acertar os detalhes do contrato amanhã", disse ele. "E tem mais uma coisa. Eles querem que você se apresente no Festival de Verão no próximo mês. É um evento enorme, Darolina. Vai ser sua grande estreia nacional. 1 mês, tempo suficiente para preparar-se, para ensaiar, para ajustar-se à nova realidade. Tempo também para ver se Henrique realmente estava comprometido com os filhos ou se desapareceria novamente quando percebesse que voltar não seria tão fácil quanto partir. "Estarei lá", confirmou ela. Nas semanas seguintes, Darolina dividiu-se entre os ensaios para o festival, as reuniões com a gravadora e a nova dinâmica familiar. Henrique aparecia religiosamente todas as tardes para ver as crianças, trazendo pequenos presentes, levando-os para passeios, tentando reconquistar a confiança que havia quebrado. Para surpresa de Darolina, ele parecia genuinamente arrependido, genuinamente interessado em reconectar-se com os filhos. Não tentou se aproximar romanticamente dela, respeitando os limites que ela havia estabelecido claramente. "Não estou fazendo isso por você", disse-lhe Darolina um dia quando estavam sozinhos. "Estou permitindo que faça parte da vida deles, porque eles precisam de um pai. Mas não confio em você, Henrique, e não vou deixar que os machuque novamente." "Entendo", respondeu ele, com uma humildade que não combinava com o homem que conhecera. "Só peço a chance de provar que mudei, que aprendi com meus erros." O Festival de Verão aproximava-se rapidamente. A gravadora havia contratado professores de canto para aprimorar a técnica de Darolina, estilistas para criar seu visual, uma equipe inteira dedicada a transformá-la na estrela que acreditavam que poderia ser. Era estranho
quase desconfortável, às vezes, ser o centro de tanta atenção. Darolina, que passara a vida inteira sendo praticamente invisível, agora tinha pessoas cuidando de cada detalhe de sua aparência, de sua voz, de sua imagem pública. Você não precisa usar nada que não queira, garantiu-lhe Diana, que permanecia como uma amiga constante apesar de todas as mudanças. Não deixe que eles apaguem quem você é. Na noite anterior ao festival, Darolina reuniu os filhos na sala. Havia tomado uma decisão importante e queria compartilhá-la com eles primeiro. A mamãe vai se apresentar em um lugar muito grande amanhã, explicou ela. Vai ter muita gente assistindo, até na televisão. A gente pode ir? Perguntou Miguel, animado. Na verdade, é sobre isso que quero falar, respondeu Darolina sorrindo. Quero que vocês estejam lá comigo, no palco. Os olhos das crianças se arregalaram em uma mistura de excitação e nervosismo. A gente vai cantar também? Perguntou Fabiana preocupada. Não, meu amor, vocês só vão estar lá comigo, porque vocês são a razão de tudo isso. Vocês são a razão pela qual nunca desisti, pela qual encontrei forças onde achava que não havia mais. Quero que o Brasil inteiro veja quem são os verdadeiros protagonistas dessa história. No dia seguinte, quando Darolina subiu ao palco do Festival de Verão, diante de um público de mais de 40 mil pessoas, não estava sozinha. Miguel, Fernanda e Fabiana estavam ao seu lado, vestidos com simplicidade, mas com muito cuidado, sorrindo nervosamente para a multidão. Há um ano atrás, eu estava lavando roupa em um tanque, sem saber como pagaria o aluguel no dia seguinte, disse Darolina ao microfone enquanto a multidão silenciava para ouvi-la. A única coisa que eu sabia era que, por esses três aqui, ao meu lado, eu faria qualquer coisa. Eles são minha força, minha razão. Esta música é para todas as mães que fazem o impossível todos os dias. Para todas as mulheres que carregam o mundo nas costas e ainda encontram tempo para sonhar. Quando começou a cantar, sua voz encheu o estádio com uma emoção que tocou cada pessoa presente. Não era apenas uma bela voz, era uma história de vida, de luta, de amor incondicional. No telão gigante, imagens de sua jornada eram projetadas. O vídeo original lavando roupa, fotos suas fazendo faxina, momentos com as crianças. Na plateia, entre milhares de rostos anônimos, Henrique assistia com lágrimas nos olhos, percebendo completamente, talvez pela primeira vez, a grandeza da mulher que havia abandonado, a força que havia subestimado. Você já passou por uma transformação de vida, onde as dificuldades acabaram abrindo portas inesperadas? Ou conhece alguém que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontrou uma força interior surpreendente? Conte nos comentários sua história de superação. Ao final da apresentação, com o público de pé em uma ovação ensurdecedora, Darolina abraçou os três filhos no palco, formando uma imagem que logo estamparia capas de revistas e jornais por todo o país. A cantora que se recusou a deixar sua família em segundo plano, que transformou sua luta pessoal em arte sem jamais esquecer de onde veio. Nos bastidores, Geraldo a esperava com os olhos brilhando. Foi perfeito, disse ele. Você arrasou. A imprensa se aglomerava, todos querendo uma entrevista exclusiva com a nova sensação musical do país. Darolina, sempre protegendo as crianças do assédio, concordou em falar brevemente antes de retornar ao hotel. Como se sente sendo agora um símbolo para tantas mulheres no Brasil? Perguntou uma repórter. Darolina pensou por um momento. Me sinto honrada, mas também responsável. Há milhões de mulheres como eu, talentosas, trabalhadoras, lutando para criar seus filhos em um país que nem sempre valoriza esse trabalho. Se minha história puder dar visibilidade a elas, já valeu a pena. E seus planos para o futuro? Vai continuar morando no mesmo bairro? Mudar de cidade? Vamos continuar sendo nós mesmos, respondeu ela simplesmente.
Só que agora com menos preocupações e mais oportunidades. De volta ao hotel, com as crianças finalmente dormindo após a agitação do dia, Darolina permitiu-se um momento de reflexão. Sentada na varanda, olhando as luzes da cidade, mal podia acreditar na jornada dos últimos meses. Da beira do despejo ao palco de um dos maiores festivais do país, da solidão absoluta a ser um símbolo de força para tantas mulheres. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Henrique. Você estava incrível hoje. As crianças também. Estou orgulhoso de todos vocês. Darolina hesitou antes de responder. A relação com Henrique havia evoluído para um estado de trégua cautelosa. Ele continuava aparecendo regularmente para ver as crianças, cumprindo com suas promessas, mostrando-se presente de uma forma que nunca fora durante o casamento. Obrigada, respondeu ela simplesmente. 2 semanas após o festival, o álbum de Darolina foi lançado. A mistura de canções autorais e regravações, de clássicos, todas marcadas por sua voz poderosa e emotiva, conquistou crítica e público. Com o dinheiro dos adiantamentos e shows, ela finalmente pôde realizar um sonho: comprar uma casa própria. Não era uma mansão, nem ficava em um bairro de luxo. Era uma casa simples, em um bairro familiar, não muito distante de onde sempre moraram, com 3 quartos, um para as gêmeas, um para Miguel e um para ela, e um pequeno quintal onde as crianças podiam brincar. A maior extravagância que se permitiu foi um piano, depois que começou a tomar aulas. Agora ninguém pode nos tirar daqui, disse ela aos filhos, no dia em que se mudaram. A fama trouxe desafios que Darolina não havia imaginado. De repente, decisões que antes tomava sozinha tornaram-se assunto de interesse público. Quando deveria mandar as crianças para a escola? Que tipo de educação deveriam receber? Qual seria a relação com Henrique daqui para frente? A imprensa especulava, fãs opinavam, e em meio a tudo isso, Darolina tentava manter a normalidade na vida dos filhos. Eles continuaram na mesma escola, mantiveram os mesmos amigos. A única diferença é que agora precisavam lidar com a atenção ocasional quando iam a lugares públicos. 6 meses após o lançamento do álbum, que já havia alcançado disco de platina, Darolina estava se preparando para sua primeira turnê nacional. A gravadora havia acomodado suas exigências. As viagens seriam curtas, sempre com retorno a São Paulo entre shows. E durante as férias escolares, as crianças viajariam com ela. Na véspera da partida para o primeiro show da turnê, em Belo Horizonte, Henrique apareceu para uma conversa séria. Estive pensando, disse ele, enquanto as crianças brincavam no quintal. Talvez eu possa ajudar enquanto você estiver na turnê. Ficar com eles quando você precisar viajar. Darolina o observou com atenção. Nos últimos meses, Henrique havia se mostrado um pai presente e dedicado. As crianças o amavam, especialmente Miguel, que florescia com a atenção do pai. Mas confiar-lhe os filhos completamente era um passo grande demais. Não sei, Henrique, hesitou ela. Já organizei tudo com a Diana e a babá. Eles são meus filhos também, Darolina, respondeu ele, sem agressividade, apenas constatando um fato. Sei que não mereço sua confiança depois do que fiz, mas estou tentando. Darolina suspirou. Era verdade. Durante 6 meses, ele havia aparecido todos os dias, ajudado com lição de casa, comparecido a reuniões da escola, estado presente em cada recital, cada jogo de futebol. Vamos fazer assim, propôs ela finalmente. Diana continua como responsável principal, mas você pode ficar com eles alguns dias enquanto estou fora. Vamos ver como funciona. A gratidão no rosto de Henrique foi genuína. Não vou decepcionar vocês desta vez, prometo.
A turnê foi um sucesso impressionante. Em cada cidade, Darolina era recebida por multidões entusiasmadas, muitas delas mãe solo como ela havia sido, inspiradas por sua história de superação. Nos bastidores, sempre falava com os filhos por vídeo antes de dormir, não importando quão tarde fosse o show. Para sua surpresa, o arranjo com Henrique funcionou. Bem, as crianças estavam felizes e ele provava-se cada vez mais responsável. Diana, sempre atenta, reportava que tudo corria normalmente quando ele estava no comando. No último show da turnê, realizado em São Paulo, Darolina preparou uma surpresa especial. Havia passado semanas trabalhando secretamente em uma nova música, uma que contava sua história completa. Não apenas a luta e a superação, mas também o perdão e a reconciliação. No palco, antes de cantar a música inédita, ela falou ao público: "Esta é uma canção sobre recomeços, sobre perdoar não porque alguém merece, mas porque você merece paz. É sobre entender que família pode ter muitas formas e que o mais importante é o amor." A música, uma balada poderosa sobre segundas chances, emocionou a plateia. Nos bastidores, Henrique assistia com as crianças, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Quando Darolina terminou o show, foi recebida por seus 3 filhos correndo para abraçá-la, seguidos por Henrique, que manteve uma distância respeitosa. "Obrigado", disse ele simplesmente, quando as crianças correram para pegar o lanche. Darolina sorriu, um sorriso genuíno, sem ressentimentos. "Não fiz por você, fiz por mim e por eles." Aquela noite marcou um novo capítulo não apenas na carreira de Darolina, mas em sua vida pessoal. Não era perdão total, nem significava um retorno romântico. Algumas pontes, uma vez quebradas, não podem ser reconstruídas da mesma forma. Mas era paz. Era espaço para um novo tipo de família, uma construída não no modelo tradicional, mas nas necessidades reais de todos os envolvidos. Nos anos que se seguiram, a carreira de Darolina floresceu. Seu segundo álbum, mais pessoal e reflexivo que o primeiro, consolidou sua posição como uma das grandes vozes do país. Ganhou prêmios, fez participações internacionais, tornou-se embaixadora de causas sociais, especialmente aquelas relacionadas a mães solo e mulheres, em situação de vulnerabilidade. Com o dinheiro e a influência que conquistou, criou uma fundação que oferecia formação profissional, creches e apoio psicológico para mulheres em situações semelhantes à que ela enfrentou no passado. As crianças cresceram equilibradas, apesar da fama da mãe. Miguel, agora adolescente, mostrava talento para a música, assim como Darolina. As gêmeas seguiram caminhos diferentes. Fernanda interessou-se por cinema, enquanto Fabiana sonhava em ser médica. Darolina apoiava cada um, sempre lembrando-os de que sua maior riqueza não estava na conta bancária, mas na força que encontraram juntos durante os tempos difíceis. Henrique permaneceu parte de suas vidas, respeitando os limites estabelecidos por Darolina, conquistando aos poucos a confiança não apenas dos filhos, mas dela também. Nunca voltaram a ser um casal, mas construíram uma amizade baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelos filhos. Em uma entrevista, anos depois, quando perguntada sobre qual havia sido o momento mais difícil de sua jornada, Darolina respondeu: "Não foi quando ele partiu. Não foi quando quase perdi nossa casa. Foi quando percebi que precisava perdoar. Não por ele, mas por mim. Carregar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Aprender a soltar foi a lição. Mais difícil, mas também a mais libertadora." Numa tarde tranquila de domingo, a família reunida para um almoço no quintal da casa, Darolina, as crianças já adolescentes, Henrique, Diana e sua família, Dona Ivone já bastante idosa, mas ainda lúcida, Miguel pediu para fazer uma pergunta à mãe. "Mãe, se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Se soubesse que o pai ia embora naquele dia?"
Darolina olhou para o filho, depois para as pessoas ao redor da mesa. Todas que haviam feito parte de sua jornada. Cada uma a seu modo. Pensou na dor, no medo, nas noites em claro. Pensou também nas conquistas, nas alegrias, na força que descobriu dentro de si mesma. Não, respondeu com sinceridade. Não mudaria nada. Foi preciso perder tudo para descobrir o que eu realmente tinha. Miguel abraçou a mãe, agora quase da mesma altura que ela. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Darolina sorriu, acariciando os cabelos do filho. Pensou na mulher que havia sido naquela manhã chuvosa, quando abriu o envelope na mesa da cozinha. Pensou no caminho percorrido, nas lágrimas derramadas, nas pequenas vitórias, nas grandes conquistas. A força sempre esteve lá, disse ela, olhando para os 3 filhos. Vocês me ajudaram a encontrá-la. Quando a noite caiu, com a família e amigos ainda reunidos no quintal, alguém pediu que Darolina cantasse. Sem microfones, sem produção, apenas sua voz pura e clara na tranquilidade do lar. E enquanto cantava, observava os rostos iluminados pelo brilho suave das luzes do jardim. Darolina soube com certeza absoluta que tinha tudo o que jamais precisaria. Um lugar para chamar de seu, pessoas para amar, uma voz para expressar sua verdade. Da cozinha pequena e escura, iluminada apenas por velas devido à luz cortada, ao palco de grandes festivais, do desespero de não ter como alimentar os filhos, a possibilidade de proporcionar-lhes um futuro seguro, da mulher abandonada e à beira do colapso, a artista reconhecida e admirada nacionalmente. A jornada havia sido extraordinária, mas o destino mais precioso estava ali mesmo, no aconchego do lar, no amor que construiu e preservou contra todas as probabilidades. E quando sua voz se elevou na noite tranquila, carregando ainda aquela emoção autêntica que havia tocado o coração de tantas pessoas, Darolina soube que sua verdadeira força nunca esteve no sucesso ou no reconhecimento, mas na capacidade de transformar dor em beleza, desespero em esperança, abandono em um novo começo. Essa era sua história, essa era sua canção. Outro gancho narrativo poderoso. À medida que sua fama cresce internacionalmente, Darolina enfrenta seu maior desafio até agora: equilibrar seu sucesso com a adolescência turbulenta de seus filhos. Uma proposta tentadora de carreira internacional, a força a questionar se ela pode realmente ter tudo o que sonhou. Quando o convite chegou, Darolina estava em meio aos preparativos para o lançamento de seu 3º álbum. Um produtor americano famoso havia ouvido suas músicas e queria trabalhar com ela em um projeto internacional. Era a chance de levar sua música para além das fronteiras do Brasil, de expandir seu público, de alcançar um novo patamar em sua carreira. 6 meses em Los Angeles, explicou Geraldo, mal contendo a excitação. Gravação, divulgação, shows promocionais. É o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. Darolina recebeu a notícia com sentimentos conflitantes. Profissionalmente era tudo o que poderia desejar. Pessoalmente, o timing não poderia ser pior. Miguel, agora com 14 anos, estava passando por uma fase rebelde, questionando limites, testando a autoridade dos adultos. As gêmeas, com 16, estavam em um ano crucial na escola, preparando-se para os vestibulares que se aproximavam. 6 meses é muito tempo, ponderou ela. As crianças estão em uma fase complicada. Darolina, eles não são mais crianças, observou Geraldo. São adolescentes. E tem o pai, tem a Diana, tem uma rede de apoio. Esta é a sua chance de se tornar uma artista verdadeiramente internacional. Ela sabia que Geraldo tinha razão. Em parte, seus filhos estavam crescendo, tornando-se mais independentes. Henrique havia se provado um pai presente e confiável nos últimos anos. Talvez fosse o momento de priorizar sua carreira,
depois de tanto tempo colocando a família em primeiro lugar. Naquela noite, durante o jantar, Darolina apresentou a ideia aos filhos, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. 6 meses nos Estados Unidos? Repetiu Fernanda, arregalando os olhos. Mas e a escola? E o nosso aniversário? Vai ser enquanto você estiver lá. Poderíamos fazer uma celebração antecipada, sugeriu Darolina. Ou então vocês poderiam me visitar durante as férias. Não é a mesma coisa, murmurou Fabiana, sempre a mais sensível das gêmeas. Miguel permaneceu em silêncio, mexendo na comida sem vontade. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma dureza que Darolina raramente ouvia. Você sempre disse que a gente vinha primeiro, que não ia ser como aquelas celebridades que abandonam os filhos pela fama. Miguel, advertiram as gêmeas em uníssono, chocadas com a dureza do irmão. Tudo bem, interveio Darolina, mantendo a calma. Miguel tem direito à opinião dele. E não, filho, não estou abandonando vocês. É um projeto profissional importante, um passo na minha carreira. E vocês não são mais crianças pequenas. Podem entender isso. Tanto faz, resmungou Miguel, levantando-se abruptamente. Posso sair da mesa? Sem esperar resposta, saiu em direção ao quarto, deixando um silêncio pesado para trás. Darolina suspirou, sentindo o peso da culpa que carregava desde que começara sua carreira. A constante negociação entre ser uma boa mãe e seguir seus sonhos profissionais. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Miguel mal dirigia a palavra à mãe, enquanto as gêmeas alternavam entre excitação pela perspectiva de talvez visitarem os Estados Unidos e preocupação com a longa ausência da mãe. Foi Diana quem finalmente conseguiu uma conversa franca com Darolina, após perceber seu dilema. Você parece infeliz para alguém que acaba de receber a proposta dos sonhos, comentou ela, enquanto tomavam café na varanda. Estou dividida, admitiu Darolina. É uma oportunidade incrível, mas Miguel está tão revoltado. E as meninas, apesar de não demonstrarem tanto, também estão chateadas. Diana refletiu por um momento. Sabe, quando você começou a cantar, no bar anos atrás, também teve dúvidas. Também se sentiu dividida entre trabalhar mais e ficar com as crianças. E olha onde aquela decisão te levou. É diferente agora, argumentou Darolina. Naquela época era sobrevivência. Precisávamos do dinheiro para não sermos despejados. Agora é ambição, talvez? Desejo de crescer ainda mais? E isso é errado? Questionou Diana. Você não tem direito a sonhar além da sobrevivência? Além de ser apenas mãe? A pergunta atingiu Darolina com força. Era algo que havia se perguntado muitas vezes ao longo dos anos. Onde terminava seu papel de mãe e começava seu direito de ser mulher, artista, indivíduo com aspirações próprias. Naquela noite, decidiu conversar com Henrique. Encontraram-se em uma cafeteria discreta, onde raramente era reconhecida. 6 meses é bastante tempo, comentou ele, depois de ouvir sobre a proposta, mas talvez seja exatamente o que Miguel precisa. Como assim? Perguntou Darolina, surpresa. Ele está numa idade complicada, buscando identidade, tentando entender seu lugar no mundo, explicou Henrique. Parte da raiva dele com sua viagem pode ser que, sem você por perto, ele vai precisar assumir mais responsabilidade, crescer mais rápido. Ou pode ser só que ele vai sentir minha falta, retrucou Darolina, ligeiramente irritada com a análise. Fria. Claro que vai, concordou Henrique. Todos nós vamos. Mas você construiu uma família forte, Darolina. Você deu a eles raízes firmes. Talvez agora seja a hora de dar-lhes asas, mostrar que eles podem voar sozinhos por um tempo e que você também pode. As palavras de Henrique ficaram com ela por dias. Havia uma verdade ali que não podia ignorar.
Durante anos, sua identidade havia sido quase exclusivamente definida como a mãe que virou cantora, a mulher que superou o abandono e transformou sua vida por amor aos filhos. Talvez fosse hora de ser apenas a cantora, pelo menos por um tempo. Decidiu aceitar o projeto, mas com condições. Negociou para que as gravações acontecessem por etapas, permitindo que voltasse ao Brasil a cada 6 semanas. As gêmeas poderiam visitá-la durante as férias, e ela estaria absolutamente presente para o aniversário delas, nem que tivesse que atravessar o oceano apenas por um fim de semana. A reação de Miguel à decisão foi de silêncio obstinado, seguido por uma fase de rebeldia que testou a paciência de todos. Começou a chegar tarde em casa, deixou de lado o interesse pela música que sempre compartilhara com a mãe, passou a se vestir completamente de preto, como se estivesse de luto por algo. Na véspera da partida de Darolina, enquanto ela finalizava as malas, Miguel apareceu na porta de seu quarto. "Posso entrar?" perguntou com uma voz que soava estranhamente adulta. "Claro", respondeu Darolina, sentando-se na cama e indicando o espaço ao seu lado. Miguel sentou-se, mantendo uma distância que era nova entre eles. Por alguns momentos, apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos. "Estou com medo", admitiu finalmente em voz baixa. "De quê, filho?" "De você ir e descobrir que é melhor lá, de gostar mais da vida sem a gente por perto." A confissão quebrou o coração de Darolina. A raiva de Miguel não era apenas rebeldia adolescente, era medo de abandono. O mesmo medo que ele sentira quando Henrique partiu anos antes. "Miguel, olha para mim", pediu ela, esperando até que os olhos dele encontrassem os seus. "Eu posso estar do outro lado do mundo, mas meu coração sempre vai estar aqui com vocês. Nada, nem o sucesso mais incrível, poderia me fazer querer uma vida sem vocês nela." "O pai pensava assim também", murmurou Miguel, até decidir que queria respirar. Darolina sentiu a dor das palavras como um golpe físico. O abandono de Henrique havia deixado cicatrizes profundas, especialmente em Miguel, que ainda carregava o medo de não ser suficiente, de ser deixado para trás novamente. "Seu pai cometeu um erro terrível", disse ela com firmeza. "Um erro que ele passou anos tentando consertar. Mas eu não sou ele, Miguel, e não estou abandonando ninguém. Estou seguindo um sonho por 6 meses, sabendo exatamente para onde vou voltar. Para quem vou voltar." Ela estendeu a mão, tocando o rosto do filho com carinho. "Você confia em mim?" Miguel hesitou apenas por um segundo antes de assentir. "Confio." "Então confie quando digo que não existe sucesso no mundo que valha perder. O que temos, isso aqui, nossa família, é o maior sucesso da minha vida, sempre vai ser." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Miguel permitiu-se ser abraçado pela mãe. E por algumas horas foi como se voltasse a ser o menino pequeno que se aconchegava em seu colo durante as noites de tempestade. A partida no dia seguinte foi emotiva, com as gêmeas exigindo ligações diárias e Miguel tentando manter uma compostura que seus olhos marejados contradiziam. Diana prometeu manter Darolina informada sobre tudo, e Henrique garantiu que cuidaria das crianças como se fossem seu maior tesouro, o que de fato eram. Los Angeles era um mundo completamente diferente de tudo que Darolina conhecia. O estúdio de gravação equipado com a mais alta tecnologia intimidava. O produtor, acostumado a trabalhar com estrelas internacionais, tinha uma visão para sua música que às vezes entrava em conflito com a autenticidade que ela sempre valorizara. "Precisamos adaptar suas letras para o público americano", insistia ele. "Fazer algo mais universal, menos específico sobre sua experiência pessoal." Darolina resistia. "Minha história é o que me trouxe até aqui. É o que conecta as pessoas à minha música." As primeiras semanas foram de adaptação difícil, e ao fuso horário,
a língua, a saudade que apertava o peito todas as noites. Falava com os filhos diariamente, mas as conversas com Miguel tornavam-se cada vez mais curtas e distantes. Algo estava errado, ela podia sentir, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Foi Diana quem finalmente confirmou suas suspeições. Miguel estava se envolvendo com um grupo de adolescentes problemáticos da escola. Havia faltado a várias aulas, chegava cada vez mais tarde em casa, respondia mal a Henrique. Ele está testando limites, explicou Diana ao telefone. Tentando chamar atenção, talvez. A notícia caiu como uma bomba sobre Darolina. Como poderia estar do outro lado do oceano, enquanto seu filho atravessava uma fase tão turbulenta? Pela primeira vez, desde que chegara a Los Angeles, questionou seriamente sua decisão. No estúdio, as gravações avançavam, mas o conflito artístico com o produtor persistia. Ele queria transformá-la em algo que ela não era, mais produzida, menos autêntica, adaptada ao mercado americano. A música que sempre havia sido seu refúgio, sua expressão mais verdadeira, agora parecia um campo de batalha. Em uma ligação particularmente difícil, Miguel desabafou. Você não está aqui, não tem ideia do que está acontecendo. Parabéns, digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.